Mateus capítulo 16, versículo 15. O Senhor Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. E qual é a pergunta? Simples e assim, disse-lhes ele, esse é o Senhor falando aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Faço essa mesma pergunta, me incluo nela. E nós, quem dizemos que ele é? Repito aquilo que já no começo desse culto, no começo da mensagem, antes de começar a ler, eu falei: a maneira que você o trata é a maneira que ele vai lhe tratar. Da mesma forma, a Bíblia fala que se você o reconhecer diante dos homens, ele te reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas se eu o negar diante dos homens, ele me negará diante dos anjos de Deus. Se nós o negarmos, ele nos negará. Se nós o reconhecemos, ele nos reconhecerá. Isso é base. Da forma que eu trato, eu vou ser tratado. Mas porque é a forma que eu creio. A forma que eu trato é a maneira que eu creio. E ele chegou aos seus discípulos e disse: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ah, Jesus pode ser o meu Salvador e isso, sim. E o que você está fazendo para que isso seja real e eu possa lhe dar a salvação? E o que você está fazendo para que eu possa pegar o seu nome e escrever no livro da vida? Porque se você quer que ele é o Salvador, você vai fazer tudo para nunca perder, primeiro conquistar a salvação e depois nunca perdê-la. Porque eu creio que ele é o meu Salvador. Só que, a princípio, nós temos um discípulo que teve uma resposta maravilhosa, que a gente conhece muito bem. Vamos para lá, sequência. E vós dizeis quem eu sou. Versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, parabéns, acertou. Não é verdade? Afinal, o Pedro reconheceu que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, o Senhor, foi e falou isso para ele. Olha o versículo, a continuação, 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Pedro foi colocado lá em cima por Jesus. Claro que tem uma revelação. Pedro não foi à igreja, né? Sobre esta pedra, sobre esta revelação levantarei minha igreja, edificarei. Sobre esta revelação que eu sou filho de Deus. E assim nós sabemos que é. Afinal estamos unidos neste nome. Amém, pessoal? No Filho de Deus. Esse é o motivo principal. Esse é o motivo. Só que depois o mais interessante é o seguinte: como qualquer ser humano que ainda não está firmado na palavra, nós somos inconstantes. Não é poucos, pessoal, que estarão aqui louvando a Deus, ou em qualquer lugar nesse Brasil inteiro, que no Natal ou no Ano Novo vão fazer alguma coisa que são erradas. Significa que às vezes nós engrandecemos ele. Uma semana antes da crucificação, uma multidão chegava e dizia: Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Fazemos coisas, mas depois uma semana os mesmos diziam: crucifica-o. Nós temos que saber até que ponto nós cremos nele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro chegou: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, bem-aventurado és tu. E depois ele começou a dizer, resumindo: é necessário que o Filho do Homem padeça, seja perseguido, passe tribulações, isso e aquilo, e que seja morto e ao terceiro dia ressuscite. Pedro, logo mesmo Pedro, a gente conhece parte disso também, ainda no capítulo 16 de Mateus, virou para o Senhor e disse, versículo 22, resumindo, pessoal: e Pedro, tomando de parte, começou a fazer o que com ele? Repreendê-lo. Chamou ele de parte e começou a repreender o próprio Senhor. Bom, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, tenha dó de si mesmo. De modo nenhum te acontecerá isso. Versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Continua. Que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. A maneira que você tratar, você vai ser tratado. Você o tratou como filho de Deus, bem-aventurado é você. Se você tratou ele como qualquer um, para trás de mim,
Você vê a maneira como que nós estamos tratando, pessoal? Não trate Jesus somente no aniversário dele, na festa que nós fazemos na igreja, todo ano tem o Natal na Graça, e você vem, eu venho, nós fazemos aquela festa, aquele negócio. Não, ele continua curando todos os dias do ano. Ele continua sendo Senhor todos os dias do ano. Ele continua libertando todos os dias do ano. Qualquer dia da sua vida ele é Senhor. Não posso alterar isso no meu calendário. Ele não é só Senhor nos dias como interessa. Ele é Senhor em tudo que eu faço e tudo que eu penso. Agora eu tenho que saber como que eu estou tratando. No livro de Lucas, no capítulo 2, nós vemos um exemplo maravilhoso sobre isso. Passe para frente, por favor. Estamos em Mateus, Marcos, Lucas. Terceiro livro do Novo Testamento, perdão. Lucas, capítulo 2. Aqui é o nascimento de Cristo. Você vê, né? Aqui ele era um bebê. Em Lucas 2, Jesus, o Senhor, era um bebê ainda, porque ele entrou pela porta. Jesus, o Senhor, era um bebezinho. Só que tinha um homem chamado Simeão, que teve uma fé por ser de Deus, ele ser cheio do Espírito, dirigido pelo Espírito Santo. Ele foi dirigido pelo Espírito Santo ao templo, e ele teve esse contato com Jesus ainda bebê, e teve uma experiência que muitas pessoas durante a vida inteira não tiveram. E olha como que chama isso aqui a atenção. Lucas capítulo 2, versículo 26. Só para conhecimento. E ela é tremendo. Como que você o trata é o que você vai ter dele. Se você o tratar como Salvador, você vai ter o que dele, pessoal? Salvação. Mas se você o tratar somente como um fazedor de milagres, você pode até viver 1 ou 2, mas milagre não salva ninguém. O que salva é a palavra, é a vida eterna, é a confissão. Então tudo isso é válido. Nós não vamos desprezar as outras bênçãos, tá? Mas às vezes nós estamos tão preocupados com o mundo terreno que esquecemos o principal, a eternidade. Que daqui a pouco eu vou chegar nessa parte ainda, como eu falei que são divididos em 2 partes. Versículo 26. Lucas 2. E fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então esse homem chamado Simeão já era um senhor de idade, e ele estava claramente, pela sua idade, chegando nos últimos dias da sua vida. Só que foi falado para ele pelo Espírito Santo. Essa é a diferença. Foi o Espírito do Senhor falou para ele que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Filho do Senhor, o Salvador. Só que Jesus ainda era uma criança. Olha o que aconteceu no versículo 27. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais, Maria e José, trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Aí ele pergunta: como que alguém consegue crer que um bebê é o Messias, se teve pessoas que viram ele fazer milagre e não creram? Como que você o trata é o que você vai ter. O Simeão, esse homem, dá um exemplo, pessoal, fenomenal. É um exemplo maravilhoso de você observar uma pessoa que quer a salvação. Ela não precisa esperar muitas coisas acontecerem, ela só precisa crer. Ele pegou uma criança no braço e disse: Senhor, pode despedir, a tua palavra hoje se cumpriu. Pode despedir em paz, porque os meus olhos viram a salvação. E mais do que nunca, ele carregou a salvação. Ele creu que aquele menino, aquela criança, era o Senhor e Salvador da vida. A maneira que nós o tratamos é a maneira que nós vamos ser tratados, a maneira que nós vamos o receber. Por isso, muitas são as pessoas que não estão recebendo como deveria, porque não trata. Quem vocês dizem que eu sou? Ah, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí depois ele fala para você fazer alguma coisa e fala: não, não é desse jeito não. Ué, se você diz que ele é o Cristo, se eu digo que ele é o Cristo, por que eu fico criando história e colocando desculpa para obedecer? Chamo ele de parte e falo: ó, dessa vez eu não vou fazer isso não. Eu não tenho que questionar. Se eu tratar como Senhor, eu serei abençoado por ele como Senhor. E isso aconteceu. Pedro, em 2 ocasiões, já foi lá, tratou ele como Senhor, e de repente tratou ele como um ser humano comum. Esse homem chamado Simeão pegou uma criança no colo, não precisou ouvir um A dele, e já creu que era o Senhor e foi salvo. Agora o Senhor pode me despedir, porque eu já vi a sua salvação. E aí, pessoal? O que está demorando para nós deixarmos Jesus entrar e transformar a nossa casa, transformar a nossa família, transformar o casamento, transformar a vida? Talvez o que está faltando é tratá-lo da maneira que ele merece. Que ele não é somente um motivo para criar uma festa, ele é Senhor sobre todas as nossas ações. E isso faz a diferença se nós queremos chegar no nosso objetivo final, que é a vida eterna. Só para você entender a maneira que as pessoas recebem,
que infelizmente a maioria está acontecendo hoje, no dia a dia. Como? No livro de Mateus, de novo, vamos voltar um pouquinho, nós vamos ver esse exemplo. Mateus capítulo 13. Então Simeão tratou o Senhor Jesus como o Filho de Deus desde quando era uma criança. Esse Simeão, ele falou, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação. E olha a diferença de outras pessoas. Capítulo 13 de Mateus. Agora Mateus de novo, né? Mateus capítulo 13, versículo 54. O Senhor Jesus foi para a sua terra como missão, né? Só que aquele povo não viu ele como Senhor. E aí o problema foi. Mateus capítulo 13, versículo 54. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Ficaram de boca aberta, falaram, nossa, meu Deus, de onde que veio tudo isso? Eu não lembro de ele ser assim. Eu não lembro de ele tratar as pessoas desse jeito. De onde que veio tudo isso? Olha o versículo seguinte. O que eles falaram dele? Não é este o filho do carpinteiro? Ué, ele não é Senhor, pessoal? Não para todos. Para todos ele é um simples filho do carpinteiro. Nada contra quem faz carpintaria, tá, pessoal? Que eu vou até aperfeiçoar daqui a pouco, aprimorar mais esse entendimento. Mas como que você o trata, é o que você vai ter dele. Simeão tratou o Senhor Jesus como uma criança, como o Senhor. E ele falou, meus olhos viram a salvação. Você trata ele como o Senhor, você tem a salvação. Aí eu lhe pergunto, se você o tratar como filho do carpinteiro, o que você vai ter? Eu acredito que no máximo, alguns móveis. Não é? Alguma mesa, alguma cama. Talvez até da melhor época. Mas são pessoas terrenas. Pessoas que estão preocupadas somente, como esse grupo de pessoas aqui, naquilo que os teus olhos veem, naquilo que os teus olhos ou a sua mão pode apalpar. Nada contra, pessoal, em termos do melhor. Vocês sabem muito bem que eu prego muito a favor de você ter o melhor. Mas não tirando a posição de Senhor do Senhor Jesus. Não tirando a posição de Salvador. Não adianta nada eu ter riqueza nesse mundo e perder o mais importante, a minha eternidade. Com o meu Senhor. Temos que ver como isso que está acontecendo. Como que nós estamos tratando? Esse povo chegou ao Senhor e simplesmente, não é este o filho do carpinteiro? Aí ele continua aqui, ó. E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na tua casa. E devido a isso, o que eles receberam? Olha só o versículo 58. E não fez ali muitas maravilhas, milagres, por causa da incredulidade deles. Um senhor, por ver uma criança, viu a salvação. Outros, vendo ele fazer, ensinar, não receberam muitas maravilhas. Não pôde. Então, se tem falta de maravilha, é porque eu estou tratando ele como qualquer, ou um filho do carpinteiro. Simples. O Marcos, ele fala que não só filho do carpinteiro, alguns o tratam como o carpinteiro filho de José. Marcos 6,3 fala sobre isso, que é o segundo livro de Marcos. Como o carpinteiro, aqui é o filho do carpinteiro. É o título que deu para ele. A maneira que você o trata é o que você vai receber dele. Ele é Senhor. E Jesus Cristo é Senhor. O inferno estremece nesse nome, o inferno obedece, a doença sai, a cura se manifesta, a prosperidade chega, o casamento é restaurado nesse nome. Se não está sendo é porque eu estou tratando ele como filho do carpinteiro, talvez. Estou colocando ele como simplesmente um instrumento de milagre, não Senhor, não dono de todas as coisas, porque Senhor tem um sinônimo que é dono. Então preciso fazer isso na minha vida. Esse Natal, Jesus Cristo não só vai nascer, Ele vai salvar, Ele vai transformar, Ele vai curar e depois ressuscitar no último dia. Porque Ele faz isso, mas é a maneira que eu devo tratá-lo. Eu citava hoje no culto da manhã, que eu não dá tempo de citar todos, né, pessoal? Mas é muito comum a gente dar nome para situações e aceitar o jeito que nós somos. Tem muitas pessoas, por exemplo, que estão do jeito que estão porque simplesmente aceitaram a forma que estão. Já viu uma pessoa, por exemplo, estressada? Ou uma pessoa que é estourada? Ela cria uma desculpa dizendo, eu sou assim. Eu sou desse jeito. Eu comentava isso de manhã, não dá para ficar falando muito, senão vai ocupar muito tempo. Mas ela simplesmente chegava e dizia, não, eu sou assim, eu sou desse jeito. Eu sou estressado mesmo, foi minha criação. Essa pessoa não nasceu de novo ainda. Mas por que nasceu? Porque ela criou uma doutrina dela própria.
Eu sou uma pessoa revoltada mesmo, eu sou desse jeito, comigo não tem aquele negócio, eu sou pavio curto, pisou no meu calo, vê o que acontece. Sou de Deus, mas não mexe com meu filho. Já viu alguém fazer isso? Você está com um título que você criou que está te atrapalhando de ser alguém de Deus. Você não está deixando Jesus ser o Senhor. Você criou um título pessoal da sua pessoa que não está deixando você evoluir. Citava isso hoje, a Marta, por exemplo, é uma citação que amanhã, na nossa sede estadual, eu vou citar, amanhã dia 24, né? Vou estar lá o dia todo, e vou citar eu vou fazer essa pregação, quem quiser acompanha. E justamente a Marta, por exemplo, de Lucas 10, a Bíblia fala que Lucas intitulou ela na escrita como mulher distraída. E Marta andava distraída com muitas coisas. Jesus já chegou, foi a palavra do pastor Fernandes Lima isso. E Jesus já chegou e disse: mulher, você está, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada. Só que é comum a gente dar um tipo para uma pessoa e falar: pastor, meu marido é muito difícil. Ele é assim mesmo, cabeça dura. Você simplesmente titulou que ele sempre vai ser assim. Você não crê que Jesus muda? Quem crê que Jesus é poderoso para mudar? Você crê de verdade? Então por que não chama do seu marido é uma benção? Mas não com aquele termo pejorativo, com aquela que às vezes a pessoa faz, e o seu marido, aquela benção? Tipo assim, só não xinga ele porque sabe que é pecado. Aí depois quer que o cidadão muda. É o jeito que você está tratando o Senhor na sua casa. É o jeito que você está tratando o Senhor, é o jeito que você vai ter. Se você chama ele com aquele jeito negativo, para baixo, ele é aquela benção, sabe? Não, ele é do Senhor, minha família é do Senhor. Aí é onde que a gente santifica. É onde a gente santifica. Se você vê, por exemplo, seu filho se envolvendo com coisa errada, começou com uma amizade errada, já começa a santificar. Estava dizendo, né, comentando, por exemplo, as pessoas podem chegar e dizer: não, isso é uma fase apenas. É normal, todo jovem tem a sua fase. Não tem esse negócio, na minha casa não entra isso não. Meu filho vai ser de Deus do início ao fim. Só que tem pessoas que não reconhecem o Senhor lá dentro. E aí é justamente, a Bíblia fala que a língua tem um quê mesmo, pessoal? Poder. E vai lá e começa a intitular o fulano, começa a intitular o ciclano. Todo casamento é assim mesmo, todo casamento tem briga. O meu não tem. Se o seu tem problema é seu, eu não mandei você falar. O meu não tem. Por que não tem? Porque Jesus é Senhor na minha casa. E onde Jesus está, a pessoa ali reina. Só que me perdoe, tem muitas pessoas que deixam o Senhor, estão tratando ele como filho do carpinteiro, gente. Não está tratando ele como Simeão. Eis que eu carrego no meu braço a salvação. Já pode me despedir em paz. Estão tratando como filho do carpinteiro. O que acontece? Não pôde fazer muitas maravilhas ali. Por isso que muitas pessoas estão ficando para trás, enquanto outras estão evoluindo. Que infelizmente é a minoria. Nós podemos fazer a diferença. Ele é sim um carpinteiro, agora de Deus, como filho de Deus. E logo a gente vai ouvir ainda hoje, na mensagem de hoje. E ele foi preparar a morada para você morar. Ele sim, ele tem muito poder. Mas agora ele está à destra de Deus, sendo preparado cada vez mais e preparando o local e preparado para vir resgatar a igreja. Porque ele é Senhor, pessoal. Ele não é qualquer um. Jesus nasceu para que eu e você nascesse de novo. Amém, pessoal? Depois a gente completa a mensagem. Deixa eu chamar aqui, pessoal, o pessoal da dança, porque hoje é um dia ao qual vai ter muitas apresentações. Erga as tuas vozes comigo, vamos cantar todos juntos. Aleluia ao nosso Deus, vamos. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus.
mais uma vez mais e cantemos bem forte. Aleluia, um Deus todo-poderoso. Vamos todos juntos comigo, vamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Bem forte cantemos aleluia. Se eu creio que Ele é o Senhor e Salvador, eu vou ser salvo, porque eu vou fazer o que é necessário, vou dar na sua palavra para adquirir isso, para andar na salvação. E ali, muitas pessoas nós vimos que tratavam o Senhor como o filho do carpinteiro, e Ele não pôde fazer muitas maravilhas, mas Ele é o carpinteiro também de Deus. E Ele falou aqui, que nós vamos pegar, abra agora a Bíblia, vamos dar continuidade, em João capítulo 14. Ele é o Senhor. Ele diz algo importante para nós, ou seja, se eu o trato como Senhor e Salvador, como meu Salvador, como meu Redentor, Ele deixou aqui claro o que Ele vai fazer. Não trate como Ele o carpinteiro da terra, mas o carpinteiro do céu. Vamos entender isso aqui agora. João capítulo 14, versículo 1. Você crê que Ele está lá preparando morada para você chegar? Porque Ele falou isso, Ele disse isso. E está preparando, hein? Agora, se eu fico naquela limitação, como assim? Não consigo, como preparar a morada? Vou ter casa lá no céu? Eu não sei, Ele falou que vai ter morada, Ele falou que ia fazer. Eu só sei que lá eu quero estar para ver qual é a minha morada, pessoal. E lá tem que ser o seu lugar. Por isso, tudo que é necessário fazer aqui, considerá-lo como Senhor, como Salvador, como Simeão, que o carregou no colo e disse: Senhor, podes pedir em paz, porque meus olhos já viram a salvação. Que assim você hoje veja a salvação. A salvação no seu lar, a salvação na sua casa, a salvação na sua família, a salvação em qualquer pessoa que você ama. Ou até aqueles que estão hoje distantes, que um dia você o conheceu. O Senhor é poderoso para estender as mãos e tirar qualquer título negativo que possa ter criado. Eu sou assim mesmo, sou desse jeito. Não, você não é, você é recriado em Cristo Jesus o Senhor. A Bíblia fala que nele nós nos tornamos, a velha criatura, ela simplesmente morre e tudo se faz novo. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então é tudo novo, há uma mudança. Não tem como a pessoa, não, eu era muito estressado, eu me converti, mas sabe, não mexe comigo não, então você não se converteu completamente ainda. Falta aquele toque, você ainda tem um título que ainda o Senhor não é Senhor sobre você. Não vai ser assim. Então nós temos que ter essa mudança total e o Senhor há de nos abençoar. João capítulo 14, versículo 1 e 2. Diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também
em mim. Jesus, o Senhor disse: na casa de meu pai há muitas o quê? Moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Senhor foi. Ele estava afirmando, estava preparando os seus discípulos, como preparou a humanidade. Mas ele disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo Consolador não virá. Mas antes disso ele disse: eu vou preparar morada para vós. Ele está preparando, ele está fazendo. O carpinteiro de Deus, ele não é mais o filho de José. José o adotou por um período na terra, acabou. Agora nós sabemos ou reconhecemos que desde o princípio ele é filho de Deus. Jesus nasceu para que eu e você nascesse também, para que nós pudéssemos ter acesso a ele e nascêssemos de novo, para nós termos o acesso àquilo que ele pode nos oferecer. Agora fica isso para nós. Jesus realmente o Senhor tem nascido em nossos corações, a nossa vida tem mudado, porque há mudança, pessoal, isso é o mais importante. E ele, como carpinteiro hoje de Deus, não como um homem comum, não como o filho de José, como foi declarado. Esse não é o filho do carpinteiro, não, este é o filho de Deus. Mas ele disse que iria e prepararia lugar. Ele é mais do que o carpinteiro, né? A Bíblia o chama, é taxativo até o nome de arquiteto do universo. Aquele que vai fazer tudo mesmo. Ele planejou tudo para que eu e você tivesse. Ele vai muito além disso. Vai muito além de mobiliar a sua casa. Ele vai muito além de simplesmente te colocar em algum lugar. Ele vai preparar o melhor lugar. Só que isso só vai acontecer se nós fizermos o que Simeão fez. Carregarmos a sua palavra em nossos braços e ver a salvação através dela. O maior propósito do Evangelho, pessoal, não é prosperidade, não é família, não, é salvação. Tudo isso é válido. A palavra salvação, ela é como um leque, ela abre e atinge todas as áreas, mas a mais importante é a vida eterna. E Jesus nasceu com o propósito de tirar o pecado do mundo, que é o que impedia a humanidade de ser salva. E hoje nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor, porque ele transformou aquilo que estava nos distanciando, tirando do pecado e nos dando a vida. Então, por intermédio dele, nós somos salvos. Ele veio para dar essa salvação e eu devo aceitar isso, acertando a minha vida que estiver na parte, qualquer área qual estiver errada, colocando a casa em ordem, fazendo tudo o que é necessário, andando de acordo com a sua palavra. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. O meu pai na casa do meu pai, há muitas moradas, como está escrito. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E ele depois completa: pois vou preparar-vos lugar. Ele está preparando para mim e para você. Bom, para falar a verdade, eu creio que já está pronto. Muito rápido, né, pessoal? O Senhor já fez. Agora nós temos que estar lá. Ele não fez uma casa para ficar vazia, ele fez para você entrar. Ele fez o céu, o nosso missionário R.S. Soares diz, ele fez o céu para o homem, pessoal. Ele não fez para ninguém mais, e fez o inferno para o diabo. Não fez para o homem. O inferno é para o anjo caído, os anjos que caíram com ele, não fez para o homem. Ele fez o céu e preparou morada para mim, para você, para nós. Só que tem muitas pessoas que por algum motivo estão sendo intrusas do inferno, que estão entrando lá e não eram para entrar. Por que estão? Porque não estão reconhecendo e aceitando ele como Senhor. Não estão tratando ele como Senhor e Salvador, como Simeão tratou. Estão tratando como aquele povo, como um filho do carpinteiro que simplesmente faz alguma coisa ou outra. E não pôde operar muitas ali maravilhas. Mas hoje ele opera, hoje ele faz, hoje ele cumpre. E assim tem que ser na nossa vida. No livro de Apocalipse vai mais além, falando da cidade celestial. Eu creio. Quem crê que existe uma cidade celestial? Eu creio. Apocalipse capítulo 21. E se alguém não crê, vai perder. Porque aquele que crê vai ser salvo. Aquele que crê e confessar será salvo. Andará sobre a sua palavra. Carregará a sua palavra como Simeão e verá salvação todos os dias. E quem não crê, perderá. Não perca isso. O Senhor foi preparar lugar para você. É muita coisa, vai muito além, pessoal. Eu vou ficar limitado naquilo que está escrito, mas eu creio que dá para entender um pouco do que o Senhor foi preparar para mim e para você. Apocalipse 21, 10. Não só para mim e para você não, para toda a nossa família, para todo o nosso lar, porque eu quero e vou ver toda a minha casa lá em nome de Jesus. Você também pôs no seu coração. Eu não vou ficar intitulando, ele é difícil, ele é fácil, ele é muito assim, cuidado, ele é muito assim, cuidado, pastor, não fala muito com ele que ele é meio revoltado. Não, eu não aceito esse título. Porque o meu Senhor é Senhor para mudar qualquer pessoa. E às vezes a pessoa ela simplesmente aceita, ela leva para casa, põe no bolso, coloca na agenda dela.
escreve um diário dizendo: querido diário, meu marido mais uma vez me desprezou. Vai continuar sendo assim até quando? Minha esposa mais uma vez fez isso. Não, esse não é o título que Jesus deu. Ele é Senhor, pessoal, vou tratar Ele como Salvador. E Ele vai salvar todos, eu e minha família, e aqueles que estiverem ao meu redor. Vamos lá, Apocalipse 21, versículo 10. Vou ler e que fique de uma ilustração para nós hoje, para se claramente nós sabemos que é real, mas hoje a gente consegue imaginar um pouco, né? O apóstolo João teve uma das grandes visões que Deus deu a ele. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade como a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo, que há de um anjo. E a fábrica, onde que eu vou parar aqui, tá? E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade, do quê? De ouro puro, semelhante a vidro puro. Pessoal, são coisas que nossos olhos conseguem não ser nem limitados a imaginar. Mas a Bíblia fala que Jesus foi lá fazer tudo isso para você morar, para você entrar lá. Agora eu lhe pergunto, você quer perder isso aqui? Tem alguém que quer perder isso aqui, pessoal? Perder tudo que está escrito aqui? Você quer deixar sua filha fora disso? Quer deixar o seu filho fora disso? De usufruir de tudo aquilo que Jesus disse que ia fazer? Quer deixar alguma familiar seu? Quer deixar o seu marido ou sua esposa fora disso? Quer deixar aqueles que ainda vão nascer fora disso? De maneira nenhuma. E para isso eu não vou tratar ele como carpinteiro não qualquer. Eu vou tratar ele como filho de Deus. Porque quem vai me levar para lá é Jesus Cristo, é meu Senhor. O arrebatamento quem vai fazer é Ele, pessoal. Ele virá buscar a sua igreja. E se tiver alguma coisa errada que impeça eu de ir, eu vou perder tudo isso aqui. Eu vou perder tudo isso aqui. Tem muitas pessoas preocupadas em perder uma casinha, em perder isso. Não estou desmerecendo, mas tem muito mais te aguardando. Que se você crer, Ele não só te ajuda a manter a sua casa e reformar e fazer algo maior, Ele simplesmente leva você para a morada que Ele está preparando. E Ele está preparando. E Ele está fazendo. É necessário que eu vá. Ele foi lá, e vou-lo porque eu vou preparar a morada para vós. Tem lugar para nós, tem lugar para todo mundo. O céu é muito grande, não tenho ideia do tamanho, é infinito, vamos por assim. Cabe todo mundo, agora cabe a nós querer aceitar Ele como Senhor, pessoal. Não como Ele, não somente como fazedor de milagre, como Senhor. Voltando mais uma vez para o livro de Mateus 6. Livro de Mateus, agora o capítulo é o 6, tá? Versículo 19. Jesus nasceu. Mais uma vez eu digo, para quê? Para que você nascesse de novo. Jesus morreu, sim, mas ressuscitou ao 3º dia. Ele hoje vive para que você também pudesse um dia ressuscitar e ter a vida eterna. Porque todo mundo no último dia, no dia do juízo, nós sabemos que nós ressuscitaremos, estaremos diante do Senhor, diante do fiel juiz. E Ele saberá colocar à esquerda quem tem que ir para a esquerda, que não vá ninguém, e colocará à direita os salvos. E lá Ele estará e separará e entrará no gozo do Senhor e usufruirá dessa morada que Jesus, o nosso Senhor e carpinteiro de Deus agora, agricultor, arquiteto, engenheiro, tudo que é o nome que a gente pode dar aqui na terra, Ele se tornou lá no céu para fazer eu e você um dia morar. E lá é a nossa morada eterna, hein? Não pague nunca e nunca queira pagar o preço para ver e desistir disso. Porque ainda que a gente possa viver aqui, pessoal, o limite que é dado, o máximo do limite que é dado, que é 120 anos, sobre aquilo que foi dado a Moisés. O mínimo é 70, 80, mas pode-se acontecer e chega. Alguém pode chegar. Ainda que a gente viva assim, ainda assim não se comparará com o que está sendo esperado.
Ficamos muito preocupados, chateados com o irmãozinho do lado, com aquele que outro, isso aí não fala comigo, estou virado com a cara, esse negócio todo, e se esquece que existe uma eternidade que Jesus preparou, e só vai entrar lá quem estiver bem com todo mundo. Então é uma coisa muito séria. Se for possível, a Bíblia diz, tenha paz com todos. Aquele que mais chama as pessoas de hipócrita é o primeiro hipócrita, porque quando ele aponta um dedo, tem 3 para ele. Todo mundo sabe disso, né? Quando alguém diz para tirar uma trave dos olhos de alguém, não esqueça que tem uma nos seus olhos. Então nós não podemos simplesmente chegar a isso. Nós temos que chegar ao ponto de saber, Jesus Cristo foi preparar lugar, e eu farei o que for necessário, porque Ele é meu Senhor e Salvador, e eu vou estar nesse lugar. Porque é a parte mais importante de hoje. Mateus capítulo 6, Ele nasceu, repito, para que eu e você nascesse também, de novo. Se Ele não fizesse isso, nós estaremos perdidos. Mateus capítulo 6, deixa eu pegar aqui que eu não abri ainda, versículo 19. Depois nós vamos pegar no mesmo capítulo alguns outros versículos. Diz assim, versículo 19. Não ajunteis tesouros aonde? Tem gente que ajunta, nem está na terra não, está debaixo do colchão. Nada contra, você pode fazer o que você bem entender. Você pode fazer o que achar bem aos seus olhos. Mas tem muitas pessoas preocupadas com isso. Estão preocupados em guardar a 10ª parte que pertence ao Senhor por algum motivo que vai destruí-los futuramente e não muito longe disso. Outros estão preocupados em reter outras partes, o que é de César, não sei. Não junteis tesouros na terra, está aí, está escrito. Onde a traça e a ferrugem, tudo consomem. E onde os ladrões minam e roubam. Minam e roubam. Aí o versículo 20 vai mais além. Mas ajuntai tesouros aonde, pessoal? No céu. É lá. Onde nem a traça nem a ferrugem consomem. E onde os ladrões não minam nem roubam. Lá ninguém toca no que é seu. Lá você tem a proteção. Não estou falando de algo físico que você faz aqui. Claro que o que você faz, você planta para colher depois, é óbvio. Mas não só a questão material, muito mais do que isso. Aí no próprio capítulo de Mateus, no versículo 33 e 34, deixa bem claro para a gente finalizar e orar, pessoal. Que o Senhor sabe que disse, né? Não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. E eu vou preparar lugar para vocês, hein? Está lá, versículo 33. O que Jesus, o Senhor, disse aqui? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Conhecidíssimo. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é? Coisa. O que é coisa para você? Qualquer coisa. Todas essas coisas aí. Pensa numa necessidade hoje que você tem. Qualquer uma que seja. Emocional, pensa. Financeira, pensa. Familiar, pensa. Tudo isso Jesus vai fazer. Está aqui. Mas primeiro busque o reino de Deus. Não juntais tesouros na terra. Não juntais tesouros na terra. Primeiro faz isso, busca o Senhor. O reino do Senhor está tudo ali para nós. Versículo 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia... Calma, fala a pessoa do seu lado aí. Calma, meu irmão. Ou minha irmã, né? Calma. Por que calma? Porque Deus está cuidando de tudo já. Olha só. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Tem que se preocupar não. Hoje é o dia de você se preocupar com a eternidade. Eu devo me preocupar com a eternidade. Sem exagero, sem fanatismo. Não estou aqui pregando para depois fingir que nada aconteceu. É realidade. Eu vou me preocupar com a eternidade, com aquilo que é eterno. Eu não posso deixar nada da minha vida, tesouros na terra que vão me impedir de receber o céu. Você pode ter muitas coisas aqui à vontade, com certeza. Ser abundante, desfrutar do melhor, mas sem ferir a palavra, sem tirar Jesus de Senhor da sua vida. Porque Ele é Senhor que salva. E o resto Ele faz, as demais coisas vão ser acrescentadas. Só agora, se eu tratar como Ele o filho do carpinteiro, repito, o que máximo que eu vou ter? É um móvel, uma cadeirinha para sentar. Um caixão para ficar lá dentro, porque o caixão também é feito de madeira. Máximo que é isso, não vou passar daqui. E daqui vou para a eternidade perdida. Agora, quando eu tenho o meu Senhor, quando eu faço dele Senhor, como aquele homem chamado Simeão, no final da sua vida, que não precisou ver ele fazer um milagre, ele era apenas uma criança e viu a salvação, você já tem a salvação. Aí você já sabe que você tem uma morada eterna. Aí você já sabe, aí Jesus entra, Jesus cura, Jesus transforma. Você sabe, se a salvação entra, tudo que ele tem com a salvação acontece na sua vida. Então vamos fazer isso acontecer hoje, pessoal? Porque Ele está vivo, Ele continua fazendo milagre, Ele foi para o céu, quando Ele mesmo disse, preparar morada para você, mas Ele foi ressurreto, ficou 40 dias na terra, segundo as Escrituras, 40 dias na terra depois da sua ressurreição, e foi fazer o que Ele tinha que fazer. Ele disse que era necessário, que o Pai preparou morada para todos, se não fosse assim Ele não teria dito, e Ele foi,
preparar lugar para vocês morar, para nós morarmos em nome de Jesus. E a gente viu base da cidade que ele está preparando. Só sei que é tudo de ouro lá, e não é qualquer ouro. Lá a traça não consome, não tem como entrar lá. A ferrugem não pega, não tem. Porque ele foi fazer o que tinha que ser feito. E que Deus faça muito acontecer na sua casa, na sua vida, no que você precisar. Jesus nasceu, pessoal, e repito, para que eu e você também nascesse de novo. Não desperdice e desfrute. Não perda e apegue. Esse é o nosso foco de hoje. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ele vai fazer coisas grandes ainda esse ano e muito mais ano que vem, viu? Eu não gosto de limitar não, se prepara que o tempo da virada está chegando para a glória de Deus.